Fala, mulher! Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho. E Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo tem a grata satisfação de receber em seus estúdios Sueli Araújo, ela que é urbanista, advogada e doutora em ciência pública. Foi consultora legislativa da Câmara dos Deputados por 29 anos, nas áreas de meio ambiente e urbanismo. Ou seja, ela sabe muito bem daquilo que ela vai estar falando e alertando todo o povo brasileiro. Além disso, Sueli também é professora no mestrado e no doutorado em administração pública no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Presidiu o IBAMA no período de 2016 a 2018. No Observatório do Clima, é coordenadora de políticas públicas desde março de 2020. E uma frase que ela declarou recentemente no Observatório do Clima nos chamou a atenção. O Congresso Nacional vem a cada ano fracionando o pacote da destruição em muitas proposições, com ataques permanentes à legislação que protege os direitos socioambientais e o clima, sem escrúpulos e sem limites. Sueli, como o povo brasileiro pode ajudar a reverter essa situação e fazer com que os nossos deputados respeitem o meio ambiente e respeitem o clima diante de todas essas mudanças climáticas que está acontecendo e parece que isso não acorda o povo. É super importante, e o eleitor pode fazer muito mais do que pensa, pode cobrar seus representantes, e nas eleições, estamos em ano eleitoral, pode prestar atenção em quem está votando e em como aquele político se porta em relação às questões ambientais. Eu passei quase minha vida profissional inteira no Congresso e a situação está ficando cada vez pior. Nunca foi fácil para as pautas ambientais, mas atualmente sequer há espaço para debate. Simplesmente votam mostrando que tem força e tem, para derrubar qualquer entrave. Eles se enxergam a legislação ambiental como entrave. E entrave a gente tira da nossa frente, né? Mas infelizmente a legislação ambiental, ela estrutura a política ambiental, ela não é um entrave. Ela garante não só a proteção ambiental, como a vida de todos nós. A gente percebe esse entrave é o que está fazendo com que cidades inteiras são devastadas. Nós estamos vendo esse ano em Ubiá, Juiz de Fora e outras cidades lá de Minas. Nós vimos já recentemente em Ubatuba, em praias do nosso estado e também do Brasil, devastando, avançando e cada vez mais destruindo aquilo que o homem tenta em construir no local que não lhe pertence. Eu Quem assiste a Rota do Turismo, quem assiste o Fala Mulher, já ouviu eu falar essa frase, que a minha avó falava 50 anos atrás. Deus perdoa sempre, o homem às vezes, mas a natureza nunca. O que falta a gente fazer para dar um chacoalhão nessas pessoas que estão com a caneta na mão e falar: acorda, porque daqui a pouquinho o teu dinheiro não vai dar o ar para você respirar e vai te tirar a vida. O que falta fazer, osso ali? Bom, esse é um problema não só brasileiro, do mundo inteiro. Nós estamos em plena crise climática. 2024 foi o ano mais quente da história, o segundo ano mais quente, 2023, e o terceiro, 2025.
Nós estamos com temperaturas médias no planeta absolutamente inadequadas e caminhando para situações cada vez mais complexas. O aquecimento global, nós geramos os eventos extremos e eles estão cada vez mais intensos e frequentes. Então, sim, chovia na Zona da Mata, em Minas Gerais, bastante, mas as chuvas agora vêm numa intensidade maluca, né? Torrencial, né? Isso, então nós temos chuvas intensas, secas intensas, calor excessivo em algumas épocas e locais, até frio excessivo. Mas na média, a temperatura, nós já estamos perto de estourar o limite preconizado pelo Acordo de Paris, que é 1,5 graus de aumento de temperatura, considerando os níveis pré-industriais. A gente já está quase lá, bem pertinho mesmo, nos próximos anos, entre esse ano e os próximos, a gente deve ultrapassar. Então, tudo isso causa esses eventos extremos e o mundo, apesar de todos esses esforços de reuniões multilaterais, desde a Rio 92, com a Convenção do Clima, a Convenção Quadro do Clima, nós não estamos conseguindo conter as fontes de emissão que são, assim, na maior parte no mundo, emissão, queima de combustíveis fósseis, no Brasil também, mas no Brasil nós temos o fator que mais emite é desmatamento, Adriana. Então, temos como prioridade número um controlar, zerar o desmatamento, é zerar mesmo. E temos até condições de fazer isso. Mas, em geral, no mundo, o principal vilão é a queima dos combustíveis fósseis, então nós temos que nos livrar deles, né? Para E quem não outra, entende, queima de combustíveis fósseis é gasolina, são os carros. Explica para a gente isso, direitinho, para a pessoa, não só para quem está lá em carros, cima, mas para o trabalhador. carros em geral, quer dizer, caminhões, o nosso transporte de carga, no caso brasileiro, é baseado muito em rodovias, né? E usamos muito diesel, né? Então, gasolina, diesel, as termoelétricas movidas a combustíveis fósseis, a diesel e óleo, queima de óleo, gente. Carvão mineral, que no Brasil até nós usamos pouco, deveríamos usar é nada, zero, porque a gente não precisa do carvão. Mas no mundo é muito usado, tanto para gerar energia quanto para aquecimento, né? O carvão mineral é o mais poluente de todos os combustíveis fósseis. E recentemente, no caso brasileiro, andamos dando subsídios para carvão mineral na região sul, que não faz qualquer sentido no Brasil, porque nós temos várias outras alternativas, né? E renováveis, né? Além da solar e eólica, as próprias hidrelétricas, que geram muitos problemas sociais, mas em termos de emissões são bem melhores do que as térmicas a combustíveis fósseis. Então, tem. Região é, Sudeste, Sueli, nós somos pioneiros na geração de energia através da cana-de-açúcar. E sim, outra coisa, nós fomos biomassa. lá atrás, ó, os usineiros, a sociedade, ela parou de queimar a cana para estar gerando a cana, para estar cortando a cana verde. E ela, cada vez mais, ela está produzindo mais, melhor e utilizando todo esse recurso. E quando a É, gente vê na legislação, não tem tantos benefícios quanto aqueles que poluem. Por que que acontece isso? bom, a pressão política de determinados setores, grupos econômicos ligados a combustíveis fósseis é gigante, né? É gigante, e nós temos uma dependência e necessidade de planejar o afastamento dos combustíveis fósseis, né? O presidente Lula, em dezembro do ano passado, deu 60 dias para os ministérios apresentarem um mapa do caminho para afastamento dos combustíveis fósseis. Esses 60 dias passaram, Adriana, e até agora o mapa do caminho não apareceu. A Só pressão é promessa. muito.
é só promessa, porque nós sabemos que as pressões são gigantes e que há divergências no governo entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Minas e Energia. Então, até agora, esse mapa do caminho ainda não apareceu. Estamos esperando, esperamos, temos esperança de que isso saia, porque é muito importante, é muito importante. O Brasil tem privilégios na área de energia, comparativamente a outros países. Nós dependemos menos da energia gerada pelos fósseis, nós temos muitas alternativas nas renováveis, né? Potencial em biomassa, como você citou o caso da cana-de-açúcar, para transportes. Nós somos, na verdade, pioneiros no uso do etanol, em uso de biocombustíveis. Então, o Brasil, na verdade, tem um potencial para liderar no plano mundial uma transição para longe dos combustíveis fósseis. Então, realmente torcemos para que esse mapa do caminho saia logo. Ou seja, é preciso que os nossos deputados, senadores, me desculpe a expressão e a sinceridade, criem vergonha na cara e É isso. veja que, se eles não votarem, beneficiarem o clima, daqui a pouco eles não terão o trabalhinho deles, porque o mundo está acabando. Nós estamos correndo para salvar o planeta. É isso, Sueli? Ou estou falando É isso. besteira? Não, está corretíssima, Adriana. E muitas vezes no Congresso, quando se discute um projeto, por exemplo, voltado a renováveis, teve um caso no projeto que gerou a lei das eólicas offshore, regulando as eólicas no mar, né? Offshore é aquilo que está no mar. No meio do processo, começam a surgir o que a gente chama jabutis. Jabutis no Congresso é o nome para emendas que não tem nada a ver com o projeto original e acabam saindo na lei. O Brasil tem uma tradição de jabutis, o próprio Rui Barbosa citava alguns jabutis em discurso. Mas eles colocam jabutis em projetos de renováveis, incentivando combustíveis fósseis, incentivando térmicas, mesmo que seja a carvão, carvão teve subsídio, a gás fóssil, que o pessoal chama de gás natural, e é fóssil, deveriam chamar de gás fóssil. Então, o Congresso, mesmo quando está debatendo projetos positivos do ponto de vista de transição energética, de proteção ambiental, ele acaba levando a um resultado final questionável. E isso está piorando, né? O chamado pacote da destruição, que as entidades ambientalistas deram esse nome uns anos atrás, ele tem aumentado em número de proposições. Você até mencionou no início do programa, eles estão fracionando. No lugar de colocar um projeto alterando negativo, alterando a lei da Mata Atlântica, colocam vários, ou a lei florestal. Então, estão fracionando para tornar mais difícil o acompanhamento no Congresso. Na verdade, isso é uma estratégia, porque numa mesma manhã de quarta-feira, quarta-feira é o dia que tem mais votações no Congresso Nacional, você tem projetos negativos em várias comissões. Então, isso dificulta tanto os parlamentares ligados à questão ambiental acompanharem, porque que são poucos, né? A gente conta, assim, um pouco mais de uma mão, né? Parlamentares realmente especializados em defender a questão ambiental. Então, dificulta para eles e dificulta para a sociedade civil monitorar também, né? Imagina. Então, é uma estratégia. Sueli, e quais são os estados que mais incentivam o combustível fóssil? Bom, nós temos. O Brasil é um grande produtor de petróleo. Até ano passado era o oitavo maior produtor do mundo, já deve ter ultrapassado e está numa posição mais elevada. Eles não soltaram ainda os números atualizados. O Brasil produz mais de 4 milhões de barris por dia de petróleo. Tá? A Petrobras é uma das grandes empresas no mundo na área de petróleo. Isso é negativo para o país? Bom, gera dinheiro, mas esse dinheiro não tem sido usado.
para justiça social, para distribuição de riqueza. Então, dinheiro com certeza gera, né? Gera dinheiro para o governo? Sim, mas tem relatórios do TCU mostrando que o governo não tem usado esses recursos para a transição energética, né? Usa para uma série de outros fins, né? Em Né? ano E muitas, eleitoral, né? e muitas vezes não é nem para outros fins, é para fazer caixa, para a contabilidade do governo ficar ok, né? A questão entre o que eu estou recebendo e o que eu estou gastando, ele fica lá fazendo caixa às vezes. Né? Tem um relatório bem importante do começo do ano passado do TCU mostrando essas distorções. O governo até está preocupado e começou a se mexer um pouquinho. Mas esse combustível, ele não é, esse petróleo todo, esse aumento na produção de petróleo que o governo tem incentivado, ele não é por causa da nossa demanda interna de petróleo. Esse petróleo, mais da metade é exportado. Então, primeiro, ele não tem a ver com segurança energética. Segundo, não traz distribuição de renda. Não tem resolvido a vida dos municípios que são produtores que recebem royalties. Os municípios que são produtores historicamente há décadas, muitas vezes não têm indicadores sociais adequados, né? Então tem toda uma discussão aí de será que é a solução para o país? Ele realmente está aumentando a produção, está querendo competir lá com a Arábia Saudita. O governo pensa em ir lá para o quarto ou quinto lugar, chega perto da Arábia Saudita. O maior produtor hoje são os Estados Unidos, com o uso da técnica de fracking. A Arábia, eu acho que é o terceiro maior produtor hoje, a Arábia Saudita. Mas o governo quer ir lá para os grandões. Já é grande, quer ir lá para os grandões. O que você tem que se discutir é se está na hora de fazer isso em plena crise climática, sendo que isso não é para a nossa demanda interna e não tem resolvido nossos problemas sociais. Então, nós estamos mais de 70% do problema no mundo de aquecimento global vem da queima dos combustíveis fósseis. E mesmo que a gente exporte para a China, para qualquer outro país, esse petróleo vai queimar em algum lugar e contribuir para o aquecimento global, né? Então, esse é um quadro que eu acredito que tem que ser muito divulgado e também debatido no próprio processo eleitoral desse ano. Essa é a opção adequada? Isso tem ajudado o Brasil mesmo, né? O que que isso causa em termos de repercussão para a questão climática? É debate necessário, Adriana, porque nós temos muitas outras opções de gerar dinheiro com justiça social, com distribuição de renda, e não dinheiro para os acionistas da Petrobras, por exemplo. E eu não estou dizendo que a Petrobras não tem que continuar sendo uma empresa importante. Ela pode continuar, ela deve continuar, mas ela tem que ter um portfólio de investimentos que vá além do petróleo. Ela tem que ter um cronograma de redução de quanto o petróleo significa no seu conjunto de atividades. E pode fazer muitas outras coisas, por exemplo, investimento em biocombustíveis, que é uma área que o Brasil ele pode liderar mundialmente. Por que que a Petrobras não pode participar disso com a expertise que a empresa tem na área de energia? Né? Então, ela precisa de uma revisão de seu planejamento estratégico e se tornar, a ministra Marina sempre fala nisso, da Petrobras se tornar uma empresa de energia e não só uma petroleira. Até porque no Brasil nós temos muita energia solar e eólica. Quando eu fui no Rio Grande do Norte, na região de Natal, que nós temos umas torres enormes que cogeram energia através do vento. Nós temos o nosso sistema solar, que é um país mais tropical do que o Brasil, que nós temos o sol para dar e vender. Por que que a gente não utiliza isso? A gente não precisa. E agora nós estamos vendo a guerra. Cada dia a guerra está se aproximando mais. No Brasil, isso daí pode trazer consequência para a gente? O preço do petróleo já aumentou, está na estratosfera.
E, na verdade, contraditoriamente, isso, na verdade, dá mais dinheiro possível aí para dividendos da Petrobras, né? Agora, o problema tem que ser olhado. Nós não podemos lucrar com a guerra, né? Nós não podemos, não faz sentido, não faz sentido, né? Nós Nós temos temos que que ter um... vender saúde, qualidade de vida, Isso, entendeu? isso. Nós temos que vender isso que a gente tem para cada vez mais para o mundo. Isso. O Brasil pode e deve ser uma liderança na área de energia, na área de proteção ambiental. O governo ele tem avanços no controle do desmatamento relevantes no governo Lula 3. Então, mas não basta a questão do controle do desmatamento, não dá para controlar, quer dizer, reduzir a taxa de desmatamento na Amazônia e outros biomas, mas em contradição intensificar o uso a exploração e a produção e o uso de combustíveis fósseis, né? Não dá para ser tão contraditório, né? E então o governo Lula ele tem avanços na questão ambiental, isso é inegável. A ministra Marina exerce uma liderança importante, mas a principal contradição está, sim, na área de energia. E o governo não dá um passo, nesse sentido de realmente agir de uma forma mais forte, tendo um cronograma para descarbonização. É a principal contradição do governo Lula na questão ambiental. E esse ano nós tivemos a COP. Você participou da... Participei, sim. Eu lembro que eu fiz uma provocação. Esse ano nós tínhamos a faca e o queijo na mão, porque nós estávamos apresentando dentro do Brasil as melhores vantagens que nós temos, e também os maiores desafios. E que não era para ficar apenas em promessa, mas trazer soluções. Que soluções nós trouxemos, Sueli? Bom, a COP30, do ponto de vista de resultados, eu acho que eu posso destacar um documento relativo aos indicadores de adaptação à mudança do clima, porque nós temos que controlar o desmatamento, reduzir as emissões por queima de combustíveis fósseis e outras. Isso nós estamos, quando nós falamos nisso, estamos falando de mitigar, né? Mas temos, e o mundo inteiro, não só o Brasil, um déficit de ações de adaptação à mudança do clima, porque o clima já mudou. Nós podemos melhorar um pouco a situação, mas nós temos um novo normal, né? Com chuvas muito fortes, secas muito fortes, né? E o Brasil e o mundo não têm iniciativas suficientes para que as áreas rurais e as áreas urbanas se tornem mais resilientes. A gente não usa o termo resistente, usa o termo resiliente. Quando um corpo é resiliente, ele toma a porrada, mas ele volta, ele tem capacidade de retorno, né? Caiu, Ele levanta. não se rompe, né? Então, por isso que a gente prefere usar o termo resiliência quando a gente fala em adaptação. Então, nas áreas rurais, por exemplo, nós temos que recuperar a vegetação nativa, ela ajuda na mitigação, porque a vegetação absorve, né, o carbono quando está crescendo, mas ela ajuda, sobretudo, na maior resiliência nas áreas rurais. Nas cidades, nós temos que preparar as cidades para esses eventos todos, inclusive os eventos de chuva, né? E os urbanistas têm usado um termo que eu gosto bastante, que as cidades têm que se tornar cidades esponja. Perfeito. O que são cidades esponjas? São cidades que conversam mais com chuvas mais intensas. Então, elas são cidades mais permeáveis, porque o que que acontece? As cidades são asfaltadas, concretadas, aí chove um pouquinho, a água Tá escorre, tudo. ela não tem como infiltrar e ela vai procurar o seu leito natural que na sua bacia, assim, onde ela vai naturalmente, e muitas vezes o lugar para onde a água vai escorrer, tentar escorrer vai ser um riacho, um rio,
que está entubado no meio de uma avenida, né? As grandes cidades têm isso quase todas, né? São Paulo, onde eu estou morando já há 2 anos, tem isso por todo lugar. As principais avenidas têm rios canalizados embaixo delas. Então a água vem, e agora vem mais forte por causa das mudanças climáticas, ela escorre, não tem onde filtrar e vai procurar seu leito natural que está no meio da avenida. O que que a água vai fazer? Vai encher a avenida de água, né? Exato. Vai causar inundação, né? A cidade esponja, ela tem que ser mais permeável. Então, nós temos que recuperar a vegetação natural, ter um sistema de áreas verdes que consiga reter essa água para infiltrar no lugar de escorrer. Muitas vezes dá para fazer alguma renaturalização de cursos d'água desses que foram entubados aí na década de 70, 80 e por aí, né? Recuperação de matas ciliares, isso vale para áreas urbanas e rurais ao longo dos rios, né? Porque ajuda na hora que vem a enchente. É, então, pavimentos permeáveis, parques alagáveis, isso, a cidade, ela não pode simplesmente ignorar a água, né? No caso das encostas, aí sim precisa de obras de engenharia para garantir segurança para a população. Então, você tem que muitas vezes conter as encostas e não simplesmente plantar sim, recuperar sim, mas na situação atual de ocupação, que estão principalmente nas grandes cidades, nós temos que ter obras de contenção de encostas. Mas são uma série, um conjunto de iniciativas, principalmente ligadas que a gente fala soluções baseadas na natureza, né? Parques, pavimentos permeáveis, telhados verdes, né? Então tem uma série de soluções que podem fazer, não é resolver os problemas virão, a chuva forte vai vir, mas é fazer com que haja mais segurança, fazer com que se alague menos, fazer com que as infraestruturas resistam mais, né? E então isso é prevenção, porque a gente atua muito em defesa civil na hora que tem a tragédia. A água forte ela vai vir, mas ela pode não ser tragédia. Esse é o recado quando a gente fala em cidades esponja. Ô, Sueli, e isso daí todo pequeno município, grande município, ele deve fazer, mas não é uma coisa do dia para a noite. Então, hoje, você está em São Paulo, ontem, né? A cidade alagou, destruição de tudo quanto é lado. Hoje, como que os nossos gestores públicos podem estar atuando assim no imediatismo? Cidades esponjas, a gente constrói de uma hora para outra, ou é Hum. um planejamento? Porque a gente não tem mais tempo para planejamento. Como fazer? Tem que planejar, já começando a fazer, não são soluções tecnicamente complexas, tem que destinar recursos para adaptação. E usar o recurso no É, local certo. Isso, porque, na verdade, se você pegar o exemplo de Minas Gerais, que nós tivemos problemas de Juiz de Fora, o BA, né? O governo de Minas Gerais, nos últimos 3 anos, reduziu assim, significativamente os recursos para enfrentamento de inundações e problemas relacionados às chuvas. Como no meio da crise climática, você sabe que os problemas vão ocorrer. Como é que reduz esses recursos, né? É inaceitável, né? Então tem que pegar os recursos, utilizar nas diferentes políticas públicas, não só na gestão urbana, no planejamento urbano, já tem que começar desde já, se não tem recurso para fazer parques enormes, por exemplo, Curitiba tem há anos parques gigantes, um sistema de parques enormes que ajuda sim a reter a água, a infiltrar a água. O Barigui e outros parques grandes na cidade de Curitiba. Curitiba é um exemplo brasileiro de cidade esponja, né? Sim. Só que ela Sempre foi é orgulho, né? Ela sempre sai na frente. sempre há décadas, né? Nós temos que começar se o governo não tem recurso para fazer as áreas verdes gigantes agora, ou se isso leva tempo, tem coisas menores, como o que o pessoal chama jardins de chuva, são pequenas áreas verdes espalhadas pela cidade. Isso todo mundo tem dinheiro para fazer.
E é É só. fácil, você vai cortar um pedaço do concreto e É plantar isso. verde. Praticamente é É, isso. é isso. É isso. É. E espalhar isso, o jardim de chuva, pela cidade toda, né? Então, tem que começar a fazer. O Brasil tem mapeamento de áreas de risco, por exemplo, os trechos onde é realmente necessário contenção de encostas. O Brasil tem isso mapeado. Nós temos, em mais de um ministério, nós temos mapeamento de áreas de risco, e bastante detalhado. Então, a questão não são informações. E em relação a recursos, diante da tragédia que é, quando ocorre o evento extremo, você vai gastar muito menos se você deslocar recursos orçamentários para a prevenção, mas é muitas vezes menos. Então, tem que, se não fizer, alegando que não tem recurso, vai gastar, quando ocorrer a tragédia, vai gastar muitas vezes mais, né? Quanto se gastou já e quantos anos ainda vai levar para reconstruir o que ocorreu no Rio Grande do Sul em maio de 2024, né? O É problema não é a reconstrução. Quantas vidas foram perdidas por um problema que os nossos gestores públicos têm o desvio? Porque eu falo e, assim, Sueli, a rota do turismo, eu não canso de dizer isso. A rota do turismo é um canal apartidário. Sofremos com isso? Sofremos. Por quê? Você não consegue muitas verbas para estar alavancando, trazendo seguidores, porque você tem que investir. Investimento, quando você não tem recurso, você não consegue. Mas, por outro lado, a Rota do Turismo tem a Adriana, a cabeça tranquila de saber que eu estou levando a informação para as pessoas, unindo turismo, empresários e gestores públicos. Não me interessa se é partido A, partido B, partido C. Me interessa é que nós tenhamos um país melhor e uma cidade melhor para se viver. Acabou a eleição? Perfeito. Ganhou? Perfeito. Democracia foi feita. Então, agora é todo mundo se unir e buscar o melhor para a cidade. Não ficar com picuinha, não deixando o gestor, aquele que ganhou, só criticando, criticando, mas é buscar ações. Então, isso a Rota do Turismo tem feito nesses 5 anos que a gente tem falado sobre o turismo regional brasileiro. Por que digo isso? Porque o turismo é um canal que pode estar gerando emprego e renda, mas que depende 100% do clima. Janeiro, fevereiro, março, esse ano são os meses de férias escolares e tudo mais, que era para o Brasil estar gerando muito recurso, muita renda, porque pessoas querem viajar, mas com destruições, as pessoas têm medo de sair de casa. Não é medo só de segurança, é medo de clima, de tempestade, de estar no local e todo mundo e tudo cai em cima deles. Então, como que a gente pode prevenir isso, Eli? Bom, a prevenção está em muitas ações ligadas à adaptação à mudança do clima, a garantir mais resiliência. O governo está terminando agora o Plano Clima, né? E previu um monte de ações de adaptação. Qual é a questão? O governo ainda não mostrou, o governo federal ainda não mostrou os recursos que vão ser usados em tudo isso. Então, não adianta planejar só. Assim, o Sim. plano pode estar bom, mas você tem que garantir meios de implementação, né? Mostrar claramente o cobertor do orçamento é curto, mas mostra claramente, primeiro, o que é do governo, o que é da iniciativa privada, né? Depois, o que é do governo, de onde você está pegando e botando para adaptação. O Plano Nacional de Adaptação envolve quase 30 ministérios, 20 e poucos ministérios. Tem que ter recursos para adaptação em todos eles. Tem que ter recursos na saúde para tratar adequadamente, por exemplo, doenças ligadas ao calor. Os velhinhos e crianças muitas vezes estão morrendo de calor e não é feita a devida conexão com as doenças que surgem.
né? Então, todo, inclusive o sistema de saúde, né? E o Brasil está Trata, envelhecendo. e o Brasil está envelhecendo, né? Tem voltado, quando tem essas tragédias, tem voltado doenças do século XIX. No Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, começaram a aparecer doenças que ninguém sabia mais tratar, ligadas a roedores, ligadas, né? Porque tudo fica aquela confusão, aquela sujeirada danada, né? Então, assim, todas as áreas de políticas públicas, política habitacional, não adianta botar um conjunto do Minha Casa Minha Vida e não prestar atenção em curvas de nível, em manutenção de vegetação, onde que ele está. Você vai perder dinheiro, né? Então, nós temos que entender a gravidade da crise climática e nas diferentes políticas públicas atuar com essa lógica, né? De, sim, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, senão o mundo vai continuar aquecendo. Cada um tem que fazer a sua parte, né? E Cada país cada tem que ano fazer a sua piorando, parte, né? é, porque só está piorando. Mas entender a gravidade da crise, o novo normal, e passar a executar diferentes políticas públicas com olhar para a adaptação à mudança do clima. Bom, eu percebi que faz vários anos que a Sueli ela vem trabalhando, discutindo sobre aquecimento global, mas até hoje continua discutindo, discutindo, discutindo. Sueli, você já pensou em desistir? E o que faz você Jamais. continuar? Jamais. Eu me aposentei, eu passei a maior parte da minha carreira na Câmara dos Deputados redigindo legislação ambiental, né? Porque eu era consultora legislativa da Câmara, concursada. E eu me aposentei em 2020. Não, eu acho que eu estou trabalhando ainda mais depois da aposentadoria e não tenho a mínima intenção de desistir, porque a gente tem que ter, cada um contribuir com o que pode, né? Como eu tenho toda essa legislação ambiental, eu entrei na Câmara em 1991. Toda essa legislação ambiental pós-1991, eu trabalhei de alguma forma, né? E ajudei os parlamentares. Então, eu acho que eu tenho um conhecimento que eu posso auxiliar bastante, um conhecimento técnico mesmo. E aí eu tento colocar isso para frente, também dou aula em mestrado e doutorado, eu procuro passar aquilo que a vida me ensinou para tentar fazer minha parte nesse quadro todo. E tem que esperançar, né? Tem que de vez em quando a gente consegue, né? Tem leis ambientais importantes que foram aprovadas mesmo com o Congresso cheio de ruralistas, né? A gente perde muito, Adriana, mas a gente também tem nossas vitórias e tem que continuar trabalhando. A gente fala dos jornalistas, a gente tem que olhar também. Agora eu vou defender um pouquinho, mas no bom termo. Quando eles querem mostrar um trabalho, por exemplo, aqui no agro, o agro faz um bom trabalho, eu acredito, Hum. tá? Agora, será que é no agro do país inteiro? Então, eu vou Lembra que fazer eu um te perguntei quais comentário. são os estados que eles estão pecando? A gente precisa Vamos saber lá. para combater, porque senão não adianta. Eu acho que muitas vezes os representantes no Congresso Nacional do agro não estão à altura do agronegócio brasileiro. Essa é a minha visão. Perfeito. Nós temos muitas vezes no Congresso defesas de simplesmente implodir com a legislação ambiental. Fizeram isso agora, não sozinhas, junto com os representantes da área de indústria, derrubaram, na prática, aprovaram uma lei de licenciamento ambiental, que é a principal ferramenta de prevenção de danos ambientais que o país tem desde 1981, em nível nacional. Fizeram uma lei de licenciamento que implodiu com o licenciamento ambiental. A lei se transformou numa soma de isenções, com autolicenciamento, apertou um botão, vai imprimir uma licença sem estudo ambiental, e um licenciamento agilizado para grandes empreendimentos. Então, na soma, essa lei é o principal retrocesso da história da legislação ambiental. Passou a vigorar agora em 4 de fevereiro.
Então, fizeram assim, não dá para aceitar que em 2026, né, o Congresso pegue a principal ferramenta de prevenção de danos e simplesmente deturpe tudo, né? Então, tem uma diferença entre o empresariado, que não é todo correto, mas tem sim empresários corretos, tem sim experiências importantes no agro com tecnologia que envolve proteção ambiental, mas no Congresso passar a votar em tudo que tem a ver com o meio ambiente como se fosse questões a serem afastadas, como se não importassem, como se atrapalhasse, como se as regras ambientais atrapalhassem o desenvolvimento do país. Isso é um absurdo, né? Então, essa diferenciação eu acho importante fazer. Eu fiquei 3 décadas no Congresso, eu assim, conheço parlamentares comprometidos do agro, mas, em geral, o posicionamento da Frente Parlamentar da Agropecuária é para afastar a legislação ambiental. Portanto, voltamos ao assunto inicial. Estamos em ano político, está na hora do brasileiro começar a pegar, como diz no jargão policial, a capivara de cada deputado e verificar: ele está defendendo o teu estado ou não? E começar a analisar, porque depois não adianta cobrar resultados se foi você que colocou aquele político lá dentro. Seria isso? E olhar o meio Por aí, ambiente com Adriana. muito mais cuidado, com muito mais carinho, e saber que através do meio ambiente é que está a sua sobrevivência. Hoje em dia é isso, sobrevivência mesmo, né? Não é frescura, não é entrave, é uma questão de sobrevivência. Bom, Sueli, eu vim aqui para te buscar assim saídas, eu saio assim com o coração apertadinho, porque eu vejo que está na mão de cada um de cada brasileiro buscar a solução para o seu quadrado. A gente pode estar ajudando a amenizar essa mudança climática, cuidando do nosso quintal, criando os nossos jardins de chuva. Os nossos gestores podem estar criando as nossas cidades esponjas, e é isso que cada brasileiro deve começar a cobrar a partir de hoje. Mas também devemos cobrar dos nossos deputados e dos nossos governantes mais responsabilidade e amor à pátria. É por aí, Adriana. Assina embaixo. Isso é porque eu sou a partidária. Imagina, meu Deus do céu, Sueli. Eu agradeço imenso. Ficou algum assunto que nós deveríamos tratar e que você gostaria de chamar a atenção da população? Eu acho que nós pegamos assim, eu acho que o recado principal é entender a gravidade da crise climática, sem, não é, eu não falo isso para assustar. Acho que a gente tem que falar isso para as pessoas se conscientizarem e cobrarem dos seus governantes medidas imediatas. Vou dar um exemplo que é bem Brasil. Nós temos uma ocupação urbana na área de costa histórica, né? Só que o nível do mar está aumentando. Tem algumas cidades brasileiras que já têm problema. Tem algumas que tomam medidas. Por exemplo, Recife é colocada sempre entre as 20 com maior problema quando aumentar o nível do mar. 20 cidades no mundo, né? Grandes cidades. Lá eles têm planejamento climático, eles sabem dessa gravidade. É um exemplo positivo em termos de planejamento climático. Mas temos várias outras na nossa costa que já estão sofrendo a questão do aumento do nível do mar. Em determinados municípios, os vereadores passam a aprovar gabaritos gigantes na costa, né? Com prédios gigantes. Gente, está na hora de afastar o potencial construtivo da costa, né? Muitos prédios terão que ser demolidos, porque eles já estão com É, rachaduras, não é? Pelo é menos aqui no isso, interior de São Paulo. é isso, é isso. Então, assim, nós temos que realmente, e não precisa ser os mega edifícios, nós temos que, nas cidades costeiras, buscar afastar o potencial construtivo da beira do mar, né?
Então, isso é um exemplo, e é bem brasileiro, várias cidades podem ter problemas, né? Então, na hora que começam a surgir essas ideias, a população tem que reclamar, tem que falar, não, aqui não, né? Ou quando o prefeito resolve diminuir a vegetação marginal, porque desde 2021 a prefeitura, na verdade, a Câmara de Vereadores pode fazer isso, começa a reduzir as áreas de preservação permanente ao longo dos rios de 30 metros para 5 metros. 5 metros não cabe nem a raiz da árvore. Como é que a área de marginal, a vegetação marginal, vai exercer o seu papel com 5 metros, né? Então, acho que Calçadas a- sufocando a árvore, deixando só um é buraquinho. isso, E é aí? isso. Eu acho que são poucos recados, mas recados importantes que a população tem que passar a cobrar. Valeu, Sueli. Eu agradeço imensamente o seu tempo. Eu coloco a Rota do Turismo sempre à sua disposição. Use o nosso canal para falar, Adriana, hora de alerta, Adriana, hora de Bom, mostrar. A gente está aqui à disposição, porque o que nós queremos é uma cidade, é um país cada vez melhor. E nós queremos, hoje o Brasil tem mais de 3.000 municípios turísticos. Olha o potencial gigante que a gente tem de geração de emprego e renda. Olha o potencial gigante que a gente tem em manter o filho de agricultor nas suas terras, sem que ele precise ir para as grandes cidades. E olha o potencial que a gente tem de trazer mais turistas internacionais para o nosso país. Mas para uhum. isso é necessário a responsabilidade ambiental, social e com o próprio ser humano. Eu te agradeço imensamente por estar aqui, Sueli. Eu que agradeço, Adriana. Apostos para outras oportunidades. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.